Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para mais um quadro de Dimensões do Espírito. Eu sou o Sandro Sobrinho, sou terapeuta, educador e escritor. E hoje trazendo um quadro, uma análise interessante sobre a cidadania que o Espiritismo vem ganhando ao longo do tempo no Brasil, no mundo todo, com uma reflexão, com uma história real que eu vivenciei há algum tempo. E isso porque nesta última quarta-feira, dia 24, a Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei 3789 do Senado, que cria o Dia Nacional do Espiritismo, que será celebrado todo ano no dia 18 de abril. Uma referência à publicação, a data de publicação de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que veio a lume no dia 18 de abril de 1857. Então, graças a Deus, né, é algo muito significativo. Por que é algo significativo que o Espiritismo possa ser reconhecido publicamente e que tem um Dia Nacional do Espiritismo? Qual a necessidade disso do ponto de vista espiritual? Muita gente pode achar isso é uma bobagem, não significa tanto. Por quê? É assim, vou contar uma passagem e depois em outros vídeos, outras passagens tratando da mesma temática nós podemos abordar aqui. Eu não sei se todos sabem, houve um período que o Espiritismo era proibido, né? Não se podia professar o Espiritismo no Brasil, né? Mas, graças a Deus, o tempo passa, o progresso vem e isso vai se modificando. A história, a passagem que eu quero contar para vocês, certa feita eu visitando uma biblioteca pública em minha cidade, na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais, eu identifiquei as prateleiras que continham obras religiosas, livros vinculados às religiões. E ali eu pude ver, né, os livros católicos, os livros evangélicos, e fui procurando se tinha livros espíritas. E eu sabia que deveriam estar ali alguns livros, porque um amigo meu espírita havia dito que havia feito uma doação para a biblioteca pública de nossa cidade de alguns livros espíritas. E eu estava visitando a biblioteca e quis ver se ali estavam os livros. Identifiquei, inclusive, algumas estantes vazias nessa ala dos livros religiosos, né? E não encontrei as obras espíritas. Achei curioso e voltei a olhar as prateleiras católicas e evangélicas. Eram poucas, mas ali estavam. Quando eu percebi que atrás de alguns livros católicos e protestantes, existiam outros livros escondidos atrás. Achei aquilo curioso e decidi abrir para verificar que livros eram aqueles. Para minha total surpresa, ali estavam vários livros espíritas, escondidos atrás dos outros livros. Eu me dirigi até a responsável, a bibliotecária, e disse a ela, curiosamente eu encontrei alguns livros aqui espíritas e todos estão atrás dos outros livros católicos e protestantes. Aí ela fez um ar como se estivesse surpresa. Eu identifiquei que ela professava, porque eu conhecia a pessoa, determinada religião, não espírita, e aí eu disse a ela, você me autoriza colocar os livros espíritas expostos, porque há espaços em algumas estantes e os livros precisam ser expostos, porque aqui é uma biblioteca pública, né? Não é uma biblioteca de determinada religião. E ela anuiu, concordou, e eu fui lá com todo cuidado e respeito e peguei as obras espíritas e as expus. E saí dali pensando, né? Poxa, estrategicamente tentaram ocultar os livros espíritas. Então, meus queridos, eu acho muito importante que nós, os espíritas, sem qualquer proselitismo, muito menos arrogância,
lutemos pela divulgação da nossa doutrina, porque é uma doutrina veneranda que pode iluminar muitas pessoas e que nós não podemos permitir que ela seja abafada por radicalismos, por fundamentalismos, por quaisquer posturas dessa natureza. Então, levar a mensagem espírita a título de informação às pessoas é algo fundamental. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores por que o mal domina na Terra, e a resposta foi um puxão de orelha: porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. Mesmo não sendo ainda bons, nós temos o dever de, na condição de esforçados no bem, não termos vergonha da nossa doutrina. Certa feita, uma outra passagem, a filha de um amigo meu, há cerca de 10 anos, numa aula de religião numa escola pública, falou de Chico Xavier. A menina espírita, o seu pai espírita, e a professora, que professava outra religião, disse a ela: não fale isso, menina. Chico Xavier é instrumento do diabo. A menininha levou um susto, porque crescera ouvindo o nome de Chico Xavier com tanto carinho e respeito, e voltou para casa chorando aos prantos. E contou para o pai. E o pai disse: deixe para lá, minha filha, ela não sabe e tal. 10 anos depois, mais ou menos, dessa ocorrência, minha filha Ângeles estava nessa escola. E o nosso trabalho, o trabalho de vários outros tarefeiros nas cidades periféricas e região, cada vez mais tem sido considerado, abraçado por companheiros. Perdão. E a minha filha estava nessa escola, conversando com umas amiguinhas no pátio. Hoje ela é uma adolescente, mas na época era criança, onde ela falou para as amigas da reencarnação. Numa conversa no pátio, na hora do recreio, ela falou: a gente volta, nós vamos viver de novo. E as coleguinhas católicas, evangélicas, como assim? O que é reencarnação? Isso existe? E foram correndo para a professora, junto com minha filha, a professora evangélica, para perguntar se aquilo era verdade. E aí as meninas perguntaram: professora, a Ângela está falando que existe um negócio de reencarnação, que a gente volta a viver na Terra. Isso é verdade? E 10 anos depois, a professora evangélica deu uma resposta muito coerente. Disse: eu sou evangélica e não acredito, mas a Ângeles é espírita e ela acredita. E minha filha se sentiu satisfeita, respeitada, porque o espiritismo precisa ser respeitado. As pessoas precisam respeitar. Estamos num país laico e assim deve ser, para que cada um manifeste a sua fé, a sua forma de entender, a sua forma de crer. Toda fé vivenciada, sentida, com verdade, com honestidade, precisa ser respeitada. Então, graças a Deus, o Dia Nacional do Espiritismo, que possamos divulgar e celebrar essa data e, sobretudo, o principal, vivenciar a libertadora e veneranda doutrina espírita, que, como dizia o nosso querido Chico Xavier, é Jesus de novo para o coração do povo. Meus queridos, gratidão, vocês que acompanham aqui o nosso canal. Deixe aí um comentário sobre isso. Você é espírita, você tem alegria de falar que é espírita, não no sentido de converter os outros, mas de falar da bênção que é a doutrina espírita nas nossas vidas? Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Gratidão profunda aos nossos patrocinadores. Participem aí do nosso Clube do Livro Espírita Altos Planos. Entre em contato conosco, está aí o telefone, na descrição do vídeo. Um livro a cada 2 meses, uma obra espírita excelente, para que possamos beber dessa fonte cristalina que é a mensagem de Jesus, explicada, restaurada, ampliada pela espiritualidade maior.
Quero também, lembrando aqui, convidar os companheiros do Rio de Janeiro, porque no dia 5 de dezembro realizarei uma palestra no Lar de Frei Luiz, onde estarei lançando o meu novo livro pela editora Frei Luiz, o livro Curando a Alma. Quem desejar a obra, entre em contato conosco também, a gente encaminha autografada. Muita luz, muita paz, Jesus nos abençoe.